Olá pessoal, tudo bem? Vai aqui com vocês para a nossa videoaula. Nós estamos na página 23, Check It Out, Simple Present, Negative Form. E aqui na forma negativa do presente simples, o primeiro exercício já pede para analisar uma frase. Analise a seguinte sentença e escolha a opção que descreve a sua estrutura. Então vamos lá. Eu já sei que ela é negativa porque eu estou usando do mais not aqui, que ela ficou don't. Mas então, qual que é a estrutura para ela? Eu tenho o you, que é o pronome de sujeito, então o you está funcionando aqui como sujeito na sentença. Depois do you, eu venho com o verbo auxiliar mais o advérbio de negação, que é o do mais o not, e aí ficou o don't. E depois disso eu venho com o verbo principal na forma base. E o restante que vem vai ser o complemento. Então a estrutura gramatical para essa frase aqui é a primeira alternativa. Então já marquem aí a primeira alternativa, que é sujeito mais o don't mais que no caso é o do not mais o verbo na forma base. Então esse daqui é a forma que a gente estrutura essa sentença aqui. Então no primeiro aqui já vou colocar então um xizinho aqui para vocês deixarem aí bonitinho, e é isso mesmo. Aí então coloquei o X aqui para vocês verem que nós temos o sujeito, o uso do do mais o not, que ficou o don't, depois o verbo na forma base. E o que veio aqui depois é o complemento. O exercício 2 vai falar assim: agora escolha a opção correta que complete a seguinte sentença. Lembra? In question we use do for I, you, we e they. It does for he, she e it. Então, nas questões, nós usamos o do para I, you, we e they, e o does para he, she e it. Então, fica bem assim, ó. Quando que eu uso o do para I, you, we e, é claro, they. E quando que usa o does para he, she e o it, tá? É o que está falando aqui no 2. De acordo com isso, eu vou circular qual é a informação correta aqui para completar a sentença. Então, ela é na forma negativa. Eu digo Meg don't like, not like ou doesn't like. Lembra, Meg é ela. Se é ela, eu uso o does, então não vai ser nem don't e nem vai ser not like, vai ser o que? Doesn't. Então aqui no caso eu vou grifar essa parte aqui, que é o doesn't like, para vocês entenderem que a forma correta é essa daqui, tá? Então grifem aí, circulem, é melhor circular essa parte, fica bem melhor para vocês entenderem. Que Meg refere-se a she, se é she, então é doesn't like. Ants, então ela não gosta de formigas. And her brothers, tá vendo que brothers está no plural? Se são os brothers, os irmãos, então são eles. Olha aqui, é o they. Qual que eu uso para o they? O do ou does? É claro que eu vou usar o do. Então aqui nesse caso vai ser o don't like. E aí eu vou circular, aliás, eu vou grifar aqui para vocês e vocês irão circular aí o don't like, que é o que melhor cabe aqui. Não uso not like e também não uso doesn't, porque eu não estou mais falando da Meg, sim dos irmãos dela, que é plural. E os irmãos dela não gostam de moscas, flies. Certo? Então,
Um não gosta de formiga e os outros não gostam de mosca. Aí já está pronta essa primeira parte aqui da forma negativa. Vocês irão marcar no exercício 1 a primeira aqui e no exercício 2 vocês irão circular essa opção e essa aqui, que é a compreensão dos exercícios. Seguindo então agora aqui, vocês irão fazer a mesma coisa agora no exercício em si, colocando don't e doesn't para deixar ela negativa, mas primeiro eu tenho que analisar o sujeito de cada frase. Sujeito é terceira pessoa do singular, he, she, it, eu vou usar o doesn't. O sujeito não é terceira pessoa do singular, então eu vou usar o don't, tá? É assim mesmo que vocês irão fazer. Exercício 2, olha, coloque essas frases afirmativas de modo negativo, então elas estão na afirmativa, agora vocês vão deixar todas elas na negativa, igual já estão fazendo aqui no exercício 1. Porém, o 1 estava pronto, é só completar com don't, doesn't. Agora não, vocês vão fazê-las, tá? Muito bem. O exercício 3, vocês vão reordenar as palavras para montar as sentenças. Lembram? É sentença negativa. O not está aqui, o not está aqui e o not está aqui. Então, vocês vão deixar ela de modo negativo também. Eu vou dar uma ajudinha aqui no 2 e no 3. Vamos lá. No primeiro aqui do 2, tá assim, most zoos allow pets. Muitos zoológicos permitem animais de estimação. Os zoos não está no plural? Se está no plural, significam eles. Então, most zoo don't, porque aí é negativa, allow pets. E aí, eu deixei essa frase na forma negativa, tá? Don't allow pets. Eles não permitem animais de estimação. E o 3 aqui, como é que vai ficar reorganizando? Olha, eu tenho do, que eu vou juntar com not, eu preciso saber qual que é o sujeito aqui da frase e o verbo. Então, o sujeito vai ser penguins. Penguins. E não está no plural, por isso que usa ali o do. Do mais not, eu posso colocar do not, eu vou deixar dessa forma, que é para vocês entenderem que isso aqui é a mesma coisa que isso, ou uso do not ou don't, tá? E vou colocar o fly para complementar. Então, eu estou falando que os pinguins não voam. E aí eu posso usar o don't ou o do not, tá? Qualquer forma que vocês colocarem aí vai estar certinho. E aí vai ficar assim, ó. Do not fly ou don't fly. É assim que vocês irão fazer. Lembra que quando eu ponho do not, as palavras são separadas igual estão aqui. Quando eu faço a contraction, eu tiro o outro que está aqui e coloco o apóstrofo no lugar e elas são juntas, tá? Don't. É isso que vocês irão fazer nos demais. Beleza? Bom, seguindo aqui no Listen Up. No Listen Up, tá falando assim, faça aí uma geral de respostas para as seguintes questões. Como é um dia típico para um animal no zoológico? Você tem ideia de como que é? Depois, quais atividades vocês acham que eles fazem? Depois, quando que eles comem? E por fim, quando eles dormem? Nós temos 1, 2, 3, 4 questões. Você pode colocar aqui, tá? Bem curtinha, coloca 1, 2, 3, 4 e as informações. Quando que eles comem? No horário do almoço. O que eles comem? Depende do animal. Vamos lá, nós vamos falar aqui do elefante, mas se for da zebra, talvez a grama, não sei, feno e assim vai. Coisas bem simplesinhas que vocês irão anotar aqui ao lado mesmo da apostila, não tem problema. O que é legal agora é uma coisa que eu vou passar para vocês e eu vou colocar aqui, ó, para vocês uns horários. Tá? Esses são os horários aí que eu quero que vocês anotem. Anotem isso porque vocês irão ouvir esses horários aqui e vocês terão que marcar nos espaços em branco aqui, tá? Para ficar bem certinho. Então anotem aí.
Agora eu vou colocar o áudio então para vocês saberem a rotina diária para os elefantes. Preste atenção que aqui estão falando, a parte em negrito aqui é o tópico de cada rotina que eles têm. E embaixo vem explicando cada rotina o que é. Olha, são 7 espaços e eu deixei para vocês lá 7 informações para vocês colocarem aqui. Vamos ao áudio? Unit 6, Track 25. 7 a.m. The animal keepers begin their shift. The elephant keepers let the elephants go outside into the outdoor enclosure and begin mucking out the stables and the surrounding area. 9 a.m. Return to the elephant stable. Back at the stable, they receive their breakfast. From 9:30 to 11:30, washing, pedicure, and training. Standing in its corner, every elephant is washed from head to toe, first with warm and then with cold water. From 11:45 to 1 p.m., outdoor enclosure. The elephants are again given more branches to keep them busy and sometimes also some hay. From 1 p.m. to 4:30, Maxie the elephant bull joins the herd. For the bull, who has his own stable, the direct contact to the females and young animals is very important, both with regard to his social behavior and the group dynamic. 4:30, main feeding time. The elephants return to the stable and have their main meal of hay, vegetables, fruit, and straw. 6 p.m. The elephant keepers and the visitors leave the zoo. Muito bem, então vocês perceberam que o horário vocês irão colocar sempre acima do tópico que foi mencionado, para que fique tal horário acontece tal coisa, tal horário acontece tal coisa, para ficar bem certinho aí, tá? Agora aqui o 3, na sua opinião, qual dessas partes da rotina do elefante é mais interessante para você e por quê? É a parte em negrito que vocês irão responder aqui embaixo e falar o porquê. Lembrando que tem algumas palavras aqui de vocabulário para entendimento do texto, tá? E na página 25 nós temos o check it out, que são os advérbios de frequência, always, never e sometimes. E nós iremos preencher aqui de acordo com a porcentagem que os eventos podem acontecer, com qual é a frequência que pode acontecer, tá? Então, no primeiro aqui, vem mostrando assim, ó, os advérbios de frequência, eles indicam com qual frequência alguma coisa acontece. Nós podemos usar os advérbios de frequência para isso. Então, marque os advérbios always, never, sometimes com a porcentagem correspondente. Com 0%, é lógico, vocês já vão saber que é o never, que significa nunca. Então, primeiro aqui vai ser o never. Qual é o que dá aí a 50%? É o sometimes. Sometimes, então, indica 50% do evento acontecer, a frequência dele, que significa às vezes. E qual é o que dá a condição de sempre acontecer? É o always, 100%. Então, o always significa sempre. Aqui nós temos o rarely, que significa almost never, ou seja, quase nunca. E aí nós colocamos, vamos pôr aqui para ele, é apenas 10%, tá, do evento acontecer com ele aqui. Nós temos no de baixo o usually, que é quase sempre. Então, já que é quase sempre, vamos colocar 80% aqui do evento acontecer utilizando o usually, tá? É assim mesmo que a gente faz. Bom, agora eu sei a frequência dos advérbios, eu sei o que eles significam. Como que eu utilizo eles na frase? Então o 2 fala assim, onde você coloca os advérbios de frequência dentro de uma sentença? Na primeira aqui está falando assim, ó, the elephant keepers always begin their shift at 7 a.m.
Então, os mantenedores, os cuidadores dos elefantes sempre começam o turno deles às 7 da manhã. Tá vendo que o começar é o verbo e o always está vindo antes? Então, quando eu não tenho o verbo to be na sentença, eu venho com o advérbio de frequência antes. Beleza. Depois, the elephant sometimes eats some hay. Quer dizer, os elefantes às vezes comem algum feno. E aqui o sometimes está vindo de novo antes do verbo eat, que é comer. Então, concretizou o que eu disse lá em cima. Agora olha de baixo. Visitors are never allowed to stay after 6 p.m. Os visitantes nunca são permitidos ficar depois das 6. E veja que o verbo principal o verbo é o are, que é o verbo to be. E o never está vindo depois dele. O allowed, ele entra aqui como uma locução verbal. Eles não são permitidos, então o never está vindo aqui depois do verbo to be. Seguindo essa sequência, analisando as frases, os advérbios de frequência vêm depois do verbo be e antes dos outros verbos. Então vocês vão grifar aí ou circular. Eu vou circular porque não dá para... Aliás, eu vou grifar porque não dá para circular. E vocês, é claro, vão circular aí para ficar melhor para vocês entenderem, tá? Então essa é a regrinha. Seguindo aqui, ó, verbo principal, começar. O advérbio está vindo antes. Então é isso aqui, ó. Outros verbos vêm antes. Com o verbo to be, o advérbio está vindo depois. Então a maioria, os verbos de frequência vêm depois do verbo be, que está aqui, e ele vem depois, e antes dos outros verbos. Então, antes dos outros verbos. Essa é aí a regrinha para vocês fazerem esse exercício assim que vocês irão fazer, tá? Então, vocês têm o exercício 1 e 2 aqui do Your Turn para fazerem. No exercício 1, vocês irão usar os advérbios de frequência trocando a porcentagem. Então, se aqui tem porcentagem 0, vocês vão colocar o never. Se aqui tem o 100%, vocês vão colocar o always. 20%, vocês podem utilizar o rarely. Lembra que eu usei 10? Pode colocar aí 50%. Mas aqui nós temos duas frases embaixo, 0% e 50%. No exercício 2, nós temos aqui a expressão almost every day, quase todos os dias. Então, qual que eu vou usar? O always, o usually, o sometimes. Então, vocês irão preencher aqui. Aqui, ó, a forma é negativa. Se é negativa, é sinal que não acontece. Então, qual que eu uso? O rarely ou o never? É assim que vocês irão fazer. Ideas Factor a gente não faz. E aqui embaixo, bem legal, sobre trabalhando onomatopeia, os sons. Então vocês irão colocar de 1 até o 9, até o 10, quais os nomes dos animais que estão aqui. Vocês irão colocar os nomes e quais são os barulhos, os sons que eles fornecem. Então, cockrodoodoo, 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 quem é que faz isso? Miau, oink, rabbit, rabbit, wow, quack, 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 quack. Então é isso. Uf, uf, uf. Esses são os sons que estão aqui. Agora vocês vão ligar com os animais e tenham um excelente dia. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.